Você está precisando fazer transplante ou tem alguém na sua família que está passando por uma situação dessa? Fica comigo que eu vou trazer um negócio bem bacana para você. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ver com quem compra. Abra sua conta no Sicredi. Hoje o Saúde e Bem-Estar tem o prazer de trazer duas pessoas aqui que vão tirar todas as dúvidas para você sobre a parte de transplante renal. Dr. Guilherme e doutora Rafaela. Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo bem. Boa tarde, tudo bom? Vocês são responsáveis pela parte de transplante de Santa Casa e Unimed, né? E uma das coisas que a gente estava conversando aqui anteriormente, que hoje existe em Mato Grosso do Sul um certo preconceito e algumas barreiras, né, nessa parte do transplante, porque muitas pessoas acabam recorre a outros estados e não sabe muito como que funciona isso, né? Eu queria que vocês falassem um pouco disso aqui, como que é essa questão, tanto na Santa Casa, na Unimed. Na Unimed acho que até um pouco mais tranquilo, que é particular, né? Mas na questão do SUS. Bom, hoje Mato Grosso do Sul possui 3 equipes de transplante, né? 2 em funcionamento, e a mais antiga delas é a Santa Casa, que já tem uma tradição desde 87, né, Guilherme, fazendo transplantes. Sempre com alguns problemas entre idas e vindas, né, da realização do transplante. Mas hoje o que a gente observa realmente, às vezes, é essa palavra mesmo, talvez um preconceito ou um não conhecimento, né, de como você pode ter acesso, né, de quais pacientes que podem ter acesso a esse tipo de tratamento. Então, hoje a Santa Casa ela é um serviço onde as próprias clínicas de diálise, né, onde esses pacientes fazem tratamento, podem ligar e marcar essas consultas para os pacientes que têm condições de fazer o transplante. A Unimed procura sempre, né, os pacientes particulares em consultório mesmo, né, buscando esse tratamento. E acho que o mais importante é dizer que o Mato Grosso do Sul hoje possui esse tratamento e que existe condições desse paciente que mora aqui no estado ter ao seu alcance esse tratamento. Mas eu acho que é pouco falado, né? É como a gente estava comentando. Só quando aquele mês de doação dos órgãos que as pessoas procuram. Mas nesse caso, até você falou uma palavra aqui que eu acho que você vai falar melhor, Guilherme. É o transplante que pode transplantar um vivo, né? Não precisa morrer uma pessoa para receber um transplante, né? Nós temos o transplante, 2 modalidades, né? O transplante intervivos, que é quando uma pessoa aparentada doa para outra, né? Tem ali critérios e tem exames para poder ver se isso é factível. E tem o doador falecido, né? Que quando uma pessoa ela tem a morte encefálica, é feito esse diagnóstico, é feita a comunicação para a família, e a família decide, né, em fazer a doação dos órgãos. Então, é feita a captação desses órgãos e para poder realizar o transplante numa pessoa que está na fila de transplante, né? Então, isso é importante que as pessoas tenham noção que esse tratamento é um tratamento para os pacientes, né, renais crônicos, e isso existe aqui em Campo Grande há bastante tempo, né? Então, a Santa Casa ela é assim, referência para vários tipos de doenças, né? Então, é referência para neurocirurgia, referência de trauma, referência de cirurgia cardíaca, referência de transplante renal. Então, é importante que tenha várias campanhas de educação, de conscientização, e que essas campanhas sejam feitas assim de forma mais frequente, né? Não só o mês, né? Tem o mês, o setembro, né, verde, que é um programa nacional, né, de conscientização, mas é importante isso, porque as pessoas elas vão esquecendo, elas têm dúvidas, né? Então, uma das causas assim de negativa de doação de órgãos é muitas vezes a família não entende o conceito de morte cefálica. Então, é uma coisa que quando acontece isso, existe uma equipe especializada em dar a notícia para os familiares, explicar, tem toda uma abertura para a família ter todo um questionamento, conversar, tirar todas as dúvidas, não é assim uma decisão apressada. Então, isso é uma causa de desistência na doação de órgãos é a não compreensão do diagnóstico de morte cefálica e da possibilidade do que pode ser doado também.
Aproveitando esse gancho aqui, saiu no Fantástico essa semana que um ator da Globo recebeu o órgão de um familiar, né? Isso da esposa. Da esposa. Para tirar dúvida quem está assistindo, qualquer um pode doar? Tipo assim, por exemplo, se eu quiser doar o meu órgão para minha esposa, eu posso doar? Eu consigo conviver com um só? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, hoje a lei brasileira, a legislação brasileira, ela permite a doação em vida, né? Então existem critérios para essa doação. O primeiro deles é o paciente ser parente até 4º grau. O 4º grau seria o primo primeiro, que a gente chama, né? Aí não entra na grau. fila, né? Ele não precisa... Ele pode entrar na fila, ele pode continuar na fila concorrendo a um doador falecido, mas ele pode também preferir só fazer o doador vivo se houver essa condição. Então é até 4º grau de parentesco, ou pode haver uma doação não parente. Esse não parente, na maioria das vezes, é algum vínculo. Então, o esposo, o cônjuge, a pessoa da união estável, ele tem que ter um papel, então ele tem que ser casado no papel, ter uma união estável, a qual prove esse relacionamento. Existe também a legislação permite doação de não parentes, porém tem que ser ajuizado, vai para o juiz, passa para uma primeiro comissão de ética do hospital, onde é avaliado se não há um ganho secundário, né? Venda de órgão, vamos dizer assim. Exatamente. Hoje parece uma coisa muito, muito distante da gente, mas existe. Existe não a venda, mas o ganho secundário. Então, por exemplo, você é meu funcionário da minha fazenda, eu vou te dar uma terra e aí... Então, Nossa, tudo isso coisa. é avaliado. Existe uma equipe multidisciplinar, um comitê de ética, onde tem entrevista de psicólogo, assistente social e tudo isso aí. E aí passa pela segunda etapa, que essa é a etapa imunológica. Então, primeiro a gente avalia a tipagem sanguínea. Lembrar que tem que ser tipagens compatíveis. Ou a mesma tipagem, ou quem está doando tem que ser O, porque o O é o doador universal. Se for tipagens diferentes que não são compatíveis, não tem como doar. E aí vai para uma outra etapa de compatibilidade, que é o HLA, que é genético. Essa etapa ela é mais importante para a gente prever sobrevida ou algo assim do tipo. E aí tem uma outra etapa depois, passou por essas, é a condição clínica. Tem vários pacientes que vê, o meu irmão pode doar para mim, tá tudo certo, mesmo tipo sanguíneo, porém ele vai fazer um exame e ele tem pedra no rim bilateral. Nossa. E aí ele não vai poder doar porque ele tem uma condição clínica a qual vai contraindicar essa doação do possível doador vivo, né? Então, tudo isso é avaliado em várias consultas. Esse paciente passa várias vezes, não só o paciente, o que vai receber, como que vai doar também. Então, muitas vezes o doador vivo demora até mais tempo para ser avaliado do que o próprio doador falecido. Faz alguns exames e a gente já consegue inserir ele na lista de espera também, né? E aí, na lista de espera também passa por essas etapas também. Então, tipagem sanguínea, então toda doação tipo A vai para A, toda doação O vai para O, toda doação B vai para B. Então, isso é um programa de computador, o qual faz esse ranqueamento. Esse programa de computador é a Central Estadual de Transplantes, junto com a SNT, que tem esse programa. Essa compatibilidade genética também é feita do doador, né? Então, essa compatibilidade é jogada nesse programa de computador. Esse programa roda um ranking. Quem tiver a compatibilidade genética mais parecida, igual, né, com aquele ali, vai ser o primeiro da lista. Então, não é por colocação, é por compatibilidade HLA, que é esse exame genético que a gente faz. No rim é assim, cada órgão é de um jeito. O fígado é de um jeito, o coração é de um jeito, o pulmão é de outro jeito. O rim, ele é por compatibilidade. Eu brinco que porque são letras e números, né? Esses genes, eu brinco que é como se fosse um bingo, né? Sai a pedrinha igual o outro assim, aí casou e aí ele é o primeiro da lista. Aproveitando isso que você está falando, para fazer essa pergunta para os dois. Por exemplo, uma pessoa falecida aqui, o órgão necessariamente tem que ficar para cá, em Mato Grosso do Sul? Ou, por exemplo, não, ele tem que respeitar a filha, tem que ir para outro... Como que é o critério? O critério é regional. Isso, o critério ele é regional
e aí é feita uma disponibilização desse órgão, né? Então tem todo um sistema de notificação e de decisão, de tomada de decisão, e aí as equipes daqui definem se aceita esses órgãos, seja ele o coração, o pulmão, o fígado, o rim, é regionalizado. Uma vez que a equipe daqui não tem um receptor adequado, né? Ou então aquele órgão é de um doador limítrofe, um doador, por exemplo, de um paciente idoso, e então isso é disponibilizado para o sistema nacional. Tá? Então, se a equipe, né, transplantadora aqui não aceitar aquele órgão, ou não tiver alguém na lista compatível também. Então, às vezes não tem. Isso vai ser disponibilizado para o sistema nacional. E aí ele vai rodar para outros locais que queiram ficar. Isso, aí as outras equipes dos outros estados, elas podem aceitar esse órgão ou não. Então, isso pode ter uma negativa. Às vezes, dependendo da situação do órgão, de algum exame, alguma coisa diferente que tem ali, pode ser que nenhuma equipe aceite aquele órgão. Então, mas isso é difícil. Né? Então isso não para, porque todos os estados estão interligados, então isso não para. Sim. Sempre tem gente morrendo, desculpa falar assim. Sim, né? Isso é real. Isso. E existe esse problema, né, dentro do Brasil, que existe muito, vamos dizer, descarte. Parece uma palavra meio feia, mas descarte de órgãos, né? Mas são órgãos que são doadores efetivos, mas que, devido acho que o tamanho do Brasil tão continental como é difícil muitas vezes eu ter, vamos supor, não ficou um rim aqui, e aí eu mandar ele para o Rio Grande do Norte. Então esse rim tem que entrar num avião e ir para São Paulo para Natal. Será que esse órgão vai estar viável quando ele chegar lá? Então, muitas vezes, há negativas da equipe por vários motivos. Tempo de isquemia muito alto, né? Que é a chance do órgão não funcionar. Então, todos os órgãos têm um tempo fora do corpo, né? O rim, 24 horas, o coração, 4, o fígado, 6. Nossa, então, muito curto. Passou disso, não dá para usar mais. Então... Olha só, a gente vai fazer um intervalo aqui, mas você entra aqui na bio, vai lá pro YouTube, continua assistindo, porque vai ter muita coisa interessante. E eu vou te pedir outra coisa. Curte, encaminha isso, salva também, porque você pode ajudar uma vida com relação a isso, né? Porque muitas vezes as pessoas desconhecem. Então curte, compartilha, que você pode precisar usar. Tomara que você não precise, mas se precisar usar, você vai estar salvo isso aí. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Você falando disso, dessa questão continental, né, se torna muito, de uma certa forma, restrito, né? Porque, por exemplo, daqui para Natal, que é 4 horas de voo no mínimo, né? Então acaba se tornando limite. Então acaba tendo essa questão do descarte. Aqui acaba recebendo órgãos de outros estados? Dificilmente. Porque a gente está muito interiorizado, Sim. né? A gente não está no grande centro, né? Aqui é bem difícil. Eu nunca soube de um transplante renal de rim vindo de outro órgão. A gente recebe ofertas, né? Mas as ofertas que vêm são, na grande maioria, de rins que não são bons. A gente sempre brinca, né? Quem recebe, que somos nós da Nefro que recebemos a oferta, a gente sempre fala que os rins que são disponibilizados para a central, para o SNT, que é o Sistema Nacional, já são rins ruins. Descartados, né? Porque a gente brinca assim. A por exemplo, equipe regional já não teve aí, por exemplo, uma veio lá aceite, do né? Rio, tem muito, Santa Catarina doa muito, né? Então, se já vem um órgão de Santa Catarina, você fala, deve ser muito ruim, porque se não quiseram lá é porque o negócio é ruim mesmo. Aproveitando isso que vocês estão falando, porque assim, apesar de ser um dos poucos órgãos que a gente pode doar em vida, eu acho que essa questão de doação de órgãos hoje em morte tem um preconceito muito grande. Porque assim, eu acho assim, vocês me corrigem aqui, tá? Uhum. Que vocês são doutores na área. Essa questão de transplante
tem muitas variáveis, porque você tem a variável da população, que às vezes tem um preconceito de não vou doar o órgão, né? Que eu acho que a gente precisa quebrar esse tabu do preconceito. Sim. Nós temos também a outra questão financeira, porque se a gente falar aqui Santa Casa, não estou aqui apontando o dedo para ninguém, mas a Santa Casa é uma tríade, né? É a administração, é a prefeitura e é o governo. Quer dizer, é um tripé. Se um desses tripés cai, a gente vê aí nas manchetes, toda uma avalanche vai sobre a Santa Casa. E eu acho muito difícil, acho que vocês sofrem muito com relação a isso, porque assim, apesar de ser uma coisa disponibilizada pelo SUS, é uma coisa necessária. Eu acho que não sai muito barato, porque é uma equipe, como vocês estavam falando, é uma orquestra em cima disso, né? Como enfrentar tudo isso? Porque uma coisa que eu aprendi aqui entrevistando colegas que fazem transplante, vocês não trabalham pelo dinheiro, não. Vocês trabalham muito pelo amor. A gente vê muito o amor dentro de vocês, o amor à profissão, o amor à vida. Como lidar com tudo isso? Eu sei que eu fiz uma saia justa aqui, mas... Não é fácil, porque a gente até já teve N embates, né, entre nós, e a gente trabalha junto e a gente respeita as nossas diferenças e acho que é por isso que a gente trabalha bem junto. Mas chega um ponto em que não só o amor paga a conta, né? Então, nós ficamos 7 meses sem receber. 7 meses? Não foi? Chegou a 7 meses. 7 meses. Então, assim, não é... Ninguém está falando aqui de 2 meses. Nós estamos falando de 7 meses. Então chega um momento que não tem como você sair da sua casa para não receber, para não pagar sua conta, porque a gente tem conta para pagar, né? Nós somos adultos, então infelizmente a gente tem boleto para pagar. Então, por mais que a gente queira fazer, a gente tem dó, a gente tem pena, a gente sofre muito, às vezes noite sem dormir, pensando que, será que se a gente tivesse feito tal coisa e tal. Mas é muito complicado. E a gente sofre pelas pessoas que não entendem o quanto esse tipo de tratamento e continuidade de tratamento... Porque, para mim, o transplante é uma política pública. Eu acho que ela tem que ser contínua, independentemente de falta ou não falta. É uma roda que não pode parar. Exato. Você trocar o pneu do carro com ele andando na rodovia. Exato. Então... Na minha opinião, é um negócio que deveria ter outros olhos. Porque, só para interromper um pouco vocês, eu enxergo muito isso, vocês de corpo e alma, mas o gestor não. O gestor não enxerga número. Isso é complicado. A gente precisa que os gestores eles olhem, né, com cuidado, né, e carinho para a situação das equipes transplantadoras, das equipes que fazem a busca dos órgãos, né, para ter uma coisa mais constante no funcionamento dos serviços, né? E não profissionalizada, né? Precisa ter ser profissionalizado melhor. Mais profissional, ter mais apoio, né? Então, em várias áreas, em várias especialidades, em vários setores assim, da área da saúde pública, tem essa irregularidade, né, de financiamento. Mas o transplante é um serviço que ele fica melhor quanto mais você faz. Então a equipe fica mais entrosada, o hospital fica mais entrosado. Se você fica muito tempo sem fazer o transplante, você quebra essa rotina. É igual um atleta, né? Igual um esporte. Se você não treina, quando você faz, as coisas andam mais devagar, né? Então, você estar sempre fazendo, você vai criando qualidade naquele serviço, porque o hospital, ele não é só feito da equipe, não é só o material humano, né? Tem que ter laboratório, tem que ter internação, tem que ter centro cirúrgico, tem que ter material... Enfermaria, UTI. Isso, UTI, tem que ter exames específicos. Então, o hospital que ele faz transplante, ele é um hospital que ele se melhora, ele fica mais capacitado em tratar outras coisas também, porque ele aumenta em muita complexidade. Então, assim, todo hospital que inicia uma jornada na parte de transplante, ele melhora e abre portas para ele estar sendo credenciado para outros órgãos, né? Às vezes ele começa fazendo um transplante de um órgão e isso vai se expandindo, e para ele poder aumentar a complexidade do hospital, inclusive para recurso. Abre várias portas de financiamento federal para quando o hospital faz transplante. Então é uma coisa que é uma roda que ela vai aumentando e ela vai melhorando.
E toda vez que você tem um financiamento irregular de um hospital, né? Então isso acaba quebrando essa roda. E aí quem acaba sofrendo são as É o que a gente equipes e os sabe, pacientes. né? Os pacientes, né? Que ficam desassistidos. Hoje a gente tem 3 hospitais para fazer transplante aqui. O pênfigo ainda não começou, mas já está credenciado. Tem a Unimed e a Santa Casa. Só. Regional não faz. Não. Não. E isso aqui a nível de estado, então, De né? estado. Porque fora Isso. de Campo Grande não se faz transplante. Não, em outras Não. cidades não. Você Não pode faz. ter a captação, né? Tem A a captação. captação Isso. desses órgãos em outras cidades, né? E aí Hoje, o maior, acho que o lugar fora de Campo Grande onde mais capta é Dourados, né? Dourados é onde mais capta. Mas Dourados a gente recebe de Três Lagoas. Corumbá está abrindo uma OPO em Corumbá, que é uma organização de procura de órgãos em Corumbá. Eu sei que está sendo treinado o pessoal lá. Tudo isso para capacitar as pessoas que trabalham nesses hospitais de mais alta complexidade para poder fazer a busca ativa de pacientes que têm potencial para ser doador, né? Hoje o carro-chefe do rim é o doador falecido, né? Antigamente era mais alto o doador vivo, hoje é em torno de 10%. Por que diminuir o doador vivo? Porque o doador vivo são 2 pacientes, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com 2 pacientes. E o doador falecido, o outro tá morto já, né? Mas eu que resolvo doar, às vezes, o meu órgão. Quais são os riscos para mim? E como é que vai ser minha vida? Para tirar dúvida das pessoas, né? Às vezes quer ajudar um parente e não sabe ou fica, né? O que vai acontecer comigo se eu resolver doar um rim? O cuidado com a saúde vai ter que ser dobrado, porque você vai ser um rim único. Então, você vai ter que trabalhar, o seu rim único tem que trabalhar por 2. Isso vai fazer com que você tenha alguma doença? Dificilmente, muito difícil você ter. Tanto é que existe a possibilidade de doar, mas existe a possibilidade de você ficar doente com mais facilidade. Por exemplo, desenvolver uma hipertensão mais rapidamente. Se você engordar muito, fumar, beber, ter uma vida desregrada, você desenvolver uma doença cardiovascular mais rápido, né? Então, existem esses riscos. Tanto é que quando o paciente vem para doar, se a gente vê que existe a mínima possibilidade dele ficar doente no pós-operatório, a gente já descarta esse paciente. Aproveitando isso, fazer uma pergunta para vocês dois. Eu sei que está alongando um pouco o programa, mas deixa eu tirar uma dúvida. Com relação aos órgãos, qual que é o órgão mais criterioso, por exemplo? O rim, se tiver tal e tal comorbidade, a gente já descarta. Qual que é o órgão que dá mais problemática assim, para doação? Às vezes a pessoa resolve doar todos os órgãos em vida, né? Deixar em testamento. Mas quais são os empecilhos? Por exemplo, hipertensão é um empecilho? Quais são os diabetes? Depende do órgão que você fala. Por exemplo, o rim não tem tanto empecilho. Não. Mas aí vai depender, é o que a gente brinca. Tem uma colega nossa que é a chefe da doação de órgãos, ela fala assim, eu tô ofertando, se você vai aceitar já é outra coisa. Então, por exemplo, às vezes é um paciente diabético que está doando. Será que esse que vai receber é um rim bom para quem vai receber? Então, às vezes é um menino jovem, 20 anos. Será que vai ser um rim tão bom assim? Por exemplo, nós aqui não temos o recurso que o Hospital do Rim tem. O Hospital do Rim faz uma biópsia na hora, olha o rim e fala, esse rim não é bom para esse paciente. Ele faz na hora isso lá. Isso a gente não tem aqui. Isso aí vai ter em locais que tem muito know-how de transplante, né? Que é grandes centros. Mas depende muito disso. Tem órgãos que são muito mais sensíveis. Então, por exemplo, o pulmão. Pulmão é muito difícil de doar, porque normalmente tem que ser doado aqui, implantado aqui. Tem que ver o tamanho do paciente, se cabe na caixa torácica. Então tem várias outras. Se o vaso vai ser a altura, peso, se o vaso vai caber, complexo, não vai caber, né? É muito. A cirurgia desses órgãos, a cirurgia do rim de todos os transplantes, ela é a menos complexa de todos. Hepático é muito mais complexo, coração é muito mais complexo, mas o rim é menos complexo. Tem a sua complexidade, obviamente, porque é vasculatura com trato urinário,
Mas a parte clínica do rim é mais complicada. Por causa da parte imunológica. Por curiosidade, quanto tempo demora uma retirada e um transplante de rim hoje? Qual é a média de duração de tempo? Uma cirurgia de retirada, se a equipe for acionada só para retirar os rins, em média umas 2 horas de cirurgia, 2 horas e meia, né? E aí a cirurgia do implante, né, fazer o transplante em si, é umas 3 horas de cirurgia de procedimento, né? O que a gente tem assim interessante lá na Santa Casa, porque como é um hospital referência para parte neurológica, né, trauma, neurocirurgia, então é onde concentra um grande número de pacientes que, né, evoluem para a morte encefálica. Então é um centro que tem onde acaba tendo, né, esse doador. Então a gente já consegue fazer uma triagem, chamar o receptor para receber o transplante renal, internar esse paciente, preparar esse paciente, muitas vezes até antes de acontecer a retirada de órgãos. Então dá para ser feita uma coordenação em que a gente faz a retirada dos rins e já numa outra sala, logo em seguida já começa a anestesiar para fazer o transplante. Então o sucesso é bem maior, né? Então o tempo de isquemia, que é o tempo que o rim fica fora do corpo, né, fica sem a circulação, ele é um tempo menor. Então, por ser um tempo mais curto, você tem uma taxa de sucesso melhor. É diferente de um rim que a gente sai daqui, vai para São Paulo, chega lá com 8 horas, 12 horas, né, 20 horas de isquemia. Horas. Então, esse rim, a taxa de sucesso dele vai ser menor. Às vezes não vai ser o órgão descartado, mas ele vai, às vezes, demorar para começar. Às vezes pode demorar dias ou semanas para esse rim voltar a funcionar. Então, a gente tem esse aspecto que acontece na Santa Casa, que não é uma coisa muito comum, né? É uma coisa muito boa que a gente consegue fazer lá, quando a gente consegue conciliar, né? Equacionar tudo isso daí. Então, é uma coisa bem interessante. Não ser um chato, mas se equilibrar os recursos, então, voa, né? Decola, né? Sem dúvida nenhuma. Ó, a gente está chegando ao final. Eu quero demais agradecer a presença de vocês dois e colocar à disposição aqui o jornal sempre que vocês precisarem, porque eu acho que é uma coisa necessária, mas eu gostaria de, antes de encerrar, uma última pergunta. O que vocês, para quem está assistindo ali agora, o que vocês acham que deveria ser feito para a pessoa estar assistindo, para quebrar essa barreira do preconceito? Porque se a gente for pensar bem hoje, todo mundo pode ser doador, mas 70%, eu acho, eu posso estar errado, tem um preconceito em doar órgãos por diversas razões. Mas eu queria que vocês transmitissem algo para a pessoa que está assistindo, vocês que estão na linha de frente, que salvam vidas, né? Como incentivar uma pessoa a ser um doador de órgãos? Eu acho que hoje a mídia social, né, as redes sociais, elas atrapalham, mas elas também ajudam muito. Então eu sempre falo para os meus pacientes, tanto os que estão buscando transplante, até os que já transplantaram, né, busque boas informações, busque histórias, às vezes verídicas, tente procurar pessoas que ou tiveram alguém na família que receberam órgão ou que já são transplantadas, e pergunte para elas assim, o quanto isso mudou a vida dessa pessoa, quanto a qualidade de vida dessa pessoa mudou. A gente tem histórias assim maravilhosas, né, de pessoas que às vezes estavam na cama e hoje têm uma vida, não conseguiam viajar, não conseguiam ver a família há anos, e hoje consegue, né, ter uma vida muito próxima do que a gente chama de normal. E como a nossa doação é uma doação consentida, se você não falar sobre isso com a sua família, né, com seus entes queridos, que vão ser eles que vão autorizar a sua doação, não vai adiantar nada. Então, senta para jantar, para comprar, almoçar, fala, olha, eu sou doadora, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero que doe os meus órgãos. Então, acho que isso é um tabu, né? Eu sei que é difícil falar de morte, mas que precisa ser falado, porque uma pessoa pode ajudar 8 vidas.
Então, acho 8 que é muito vidas. importante ser dito isso. E o quanto quem recebe é grato, né, pela bondade dessas pessoas que doaram. Então, acho que o recado meu é esse. E a forma de pensar também, um outro aspecto é a continuidade da vida, né? Então, a vida vai continuar com aquele órgão, né? Então, o seu ente querido que faleceu, ele pode ajudar uma pessoa, né? Então, a vida vai continuar em outra pessoa. Então, é uma forma de pensar e traz também um pouco de diminuição do sofrimento, né? De estar perdendo ali um parente que faleceu, né? Então, isso é uma coisa, uma forma de pensar. Né? E realmente esse aspecto é importante, de comentar com a família e falar, eu sou doador de órgãos, né? Se acontecer, por um acaso acontecer isso daí, para, né, vocês tomarem a decisão em favor dessa decisão. E a gente tem que quebrar, né, esse preconceito, né? Tem um filme que ele fez isso em vida, 7 Vidas, do Will Smith, né? Sim. Que depois bonito o final quando o outro volta a enxergar, né? O outro volta. Então realmente a gente pode perpetuar um pedacinho da gente na vida de alguém, né? Exatamente. Sim. Gente, agradeço de coração, tá? De coração mesmo. E coloco à disposição assim no que vocês precisarem do jornal, precisar de falar, ou uma coisa que até a gente comentou com o Dr. Gustavo, a gente trazer na próxima, trazer um transplantado para de repente ele dar um depoimento, né, de vida. Sim. Do quanto melhorou a vida dele, né? Sim. E eu acho que as pessoas precisam saber um pouco mais sobre isso, porque eu acho que isso é amor, né? Sim. E é emocionante escutar eles falarem, assim, da mudança de vida deles. Vamos programar uma, tá? Mas obrigado, viu? De coração, tá joia? Obrigada a você. Obrigado você que ficou até aqui. Curte, compartilha e não perde isso, porque isso pode salvar uma vida. Até semana que vem.